Eu ajudo você a viver mais feliz e mais confiante no seu relacionamento. E aqui eu trago mais conhecimento, mais autoconhecimento e mais informação. Eu desmistifico ou desmistifico. Sabe que eu não sei? Mas é isso daí. Eu tiro um pouco dos mitos sobre a maneira de você se comportar para tirar você da culpa e também você não achar que você precisa se enfiar numa caixinha que não te pertence, que não é você, tá? Além disso, eu gosto de trazer informações, né, que vão ajudar você a construir um relacionamento mais gostoso, mais duradouro, um relacionamento que você vai dizer que vale a pena ser vivido, tá? Meu nome é Clarimília Piffer, você pode me chamar de Clary, e há mais de 15 anos eu ajudo a clarificar as relações familiares e as relações conjugais. Eu sou bacharel em psicologia, atuo como psicoterapeuta há 17 anos e sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu quero hoje, trazer para você informações, né, trazer conhecimento sobre um perfil com o qual eu convivo super de perto, né, que é um perfil bem bacana, mas vou te dizer que às vezes eu acho que é um dos perfis mais difíceis pra gente lidar. Vamos ver o que vocês acham aí, tá? Então hoje eu vou falar sobre o perfil analista, que em algumas metodologias, se você já ouviu falar de perfil de comportamento ou de temperamento, é o perfil conforme, também é conhecido como perfil conforme ou melancólico, tá? E eu quero te ajudar a você se identificar e identificar alguém que talvez aí esteja próximo de você, né? Para você conseguir entender um pouquinho mais sobre os comportamentos dessa pessoa, sobre os seus comportamentos e dessa forma você viver de maneira mais tranquila, de maneira mais saudável, se sentindo mais confortável na sua própria pele, tá? Bom, como eu falei, o estudo, como eu falei já nas lives anteriores, né? O estudo sobre os perfis de comportamento começou lá na Grécia Antiga e aí ao longo dos anos eles foram sendo aprimorados, né, até chegar em Galeno, que continuou estudando sobre os perfis de comportamento, sobre os temperamentos e relacionou cada temperamento, cada perfil de comportamento com um elemento da natureza. Então, o comunicador, ele está relacionado com o vento, porque veja, se espalha, está em todos os lugares, né? E quando chega, muitas vezes chega provocando mudanças, fazendo uma bagunça aí. E esse é o comunicador, né? O comunicador é mais expansivo, o comunicador é mais agitado, o comunicador quando chega, nada fica parado, né? Porque ele tem essa característica de agitação aí. Desculpa. O executor, o elemento dele é o fogo. Por quê? Porque ele realmente é esquentado, né? Ele é muito cheio de energia. Assim é o fogo. Depois nós temos os planejadores. E o elemento dele é a água, aquela coisa calma, tranquila, meio paradona e que se adequa ao ambiente que está. Então, se eu coloco uma água nesse copo aqui, né, que tem essas coisinhas aqui, que eu não sei o nome, assim vai ficar a água. Se eu colocar em algo redondo, é assim que vai ficar. Se eu colocar em algo quadrado, é assim que vai ficar. Se eu colocar em temperatura muito baixa, ela vai congelar, né? Se eu colocar em temperatura alta, ela vai se transformar em vapor e assim por diante. E hoje eu vou falar sobre o perfil analista, tá? E o elemento da natureza relacionado ao analista é a terra, tá? Terra firme, a terra sempre
normalmente assim, estável, né? A terra um pouco mais firme, mais dura, tá? E lembrando que os perfis são inatos, a gente nasce com o perfil, mas claro que a gente sempre pode mudar características nossas que não nos trazem tantos benefícios assim. Isso não significa você mudar de perfil, mas isso significa você poder se aprimorar, tá? Se aprimorar. O ser humano, nós temos essa capacidade de aprimoramento constante. Basta a gente querer. E a primeira forma, né? O início dessa mudança é você fazer uma discriminação comportamental. Você conseguir se entender, você conseguir saber quem você é e entender que tem algumas coisas em você que precisam de mudança. Nem sempre a gente consegue essa discriminação comportamental sozinhos. Às vezes a gente precisa de ajuda. Então, essas lives que eu faço aqui, esses vídeos, o conteúdo que eu trago é justamente para trazer para você essa possibilidade de discriminação comportamental, de você olhar para dentro de você, você se conhecer mais, se conhecer melhor, para você poder pensar, eu acho que eu preciso mudar em algum ponto ou outro do meu comportamento para eu poder ter relações ainda melhores, para eu poder me relacionar ainda melhor com as outras pessoas. E quando eu me relaciono melhor, eu vivo mais feliz, eu vivo mais satisfeita, eu vivo mais confortável com a minha própria vida, né? Então esse é o objetivo aqui, tá? Então vamos lá. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o perfil de comportamento analista, que também é conhecido como conforme ou melancólico, tá? Todos os perfis têm pontos positivos e pontos negativos, pontos de melhoria, né? E pontos que podem ser ainda mais exaltados, tá? Conhecer o seu perfil e o perfil da pessoa que está ao seu lado vai favorecer para que vocês tenham um relacionamento ainda. Tá falhando comigo, não faça isso. Então vamos lá. As palavras que definem bem uma pessoa de perfil analista são qualidade, excelência, precisão e eficiência, tá? O perfil analista é aquela pessoa mais séria, bem reservada, observadora, metódica, tá? Não é observador no sentido relacional, tá? Como é o planejador. É um observador no sentido de ser reservado mesmo, de ficar ali na dele, só olhar, né? De absorver só aquilo que lhe interessa, né? E se não interessa, vai ficar na dele, não uma pessoa de muita conversa, até porque esse é um perfil também que busca, que ele é voltado mais para tarefa, que ele busca resultados, assim como o executor. Então, o que você ouvir eu falando hoje sobre o perfil analista, você vai perceber que ele é meio que assim, o oposto o que você ouvir eu falando hoje sobre o analista, você vai perceber que é o oposto do comunicador, tá? O executor e o analista, eles são secos, sérios, nisso eles se parecem. E eles também são voltados para resultados e tarefas, tá? E o analista, ele é o oposto do comunicador, tá? Então, os analistas gostam de tudo muito bem organizado, muito bem estruturado e acabam se tornando até rígidos por conta disso, tá? São pessoas que têm mais dificuldade em flexibilizar, têm dificuldade em serem flexíveis realmente, tá? Sabe aquele personagem, não sei se vocês lembram, vamos ver se alguém lembra aí, acho que era da escolinha do professor Raimundo, se não me engano, não, acho que era da Praça é Nossa, um personagem que dizia assim, eu gosto de tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes.
Esse é o analista, tá? Ele é também literal nas palavras e nas expressões, especialmente quando são crianças, tá? Então veja, eu tenho um filho que muito provavelmente eu acredito que o perfil dele seja analista. Ele é sério, né? Ele é super na dele, ele não é agitado, ele faz as coisas realmente com riqueza de detalhes, a fala dele é uma fala muito literal e o entendimento dele também é um entendimento bem literal. Isso é uma característica de crianças, de muitas crianças pequenas, né? Assim, mais novinhas. Mas o Benjamin já vai fazer 6 anos e ele continua bem literal ainda. Entre outros comportamentos que eu vou falar aqui, vocês vão entender, tá? Então, assim, o Benjamin, outro dia eu pedi para ele pegar para mim pipoca. E ele saiu procurando pelos potes, né? Onde é que tinha pipoca. E aí eu falei para ele, filho, não é aí. A pipoca tá dentro do potinho ali embaixo no armário de comida. E ele falou assim para mim, mãe, então você não quer a pipoca, você quer o milho para pipoca, para fazer pipoca. Você quer o milho de pipoca para fazer pipoca. Ele falou para mim, né? Se eu disser assim para ele, filho, pega os seus calçados e coloca lá no seu quarto, ele vai colocar em qualquer lugar do quarto. Ele não vai colocar dentro do armário de calçado, né? Se eu falar isso para o Felipe, que certamente é um comunicador com um pouquinho de executor, o Felipe já sabe que eu estou querendo dizer que é para colocar dentro do armário de calçado. O Benjamin não, ele entende literalmente. E muitas vezes ele chega na porta do quarto dele e ele coloca ali mesmo o calçado dele. E quando eu falo, filho, você não guardou o calçado que a mamãe pediu? Ele diz, você não me pediu para guardar, você pediu para eu levar para o quarto, tá no quarto, tá? Então entendam, esse é o analista. Claro que se é um analista maduro, né? Se é um analista que está um pouco mais, digamos, amadurecido, bem socializado, ele não é tão literal assim na vida adulta, mas ainda assim eles levam as coisas mais ao pé da letra do que outros perfis, tá? Então eles são extremamente detalhistas e precisos, tá? E precisos, prezam muito pela qualidade, pela excelência em tudo, em tudo. É nas roupas, é nas palavras, no trabalho, é no comportamento, tá? Vai do trabalho que eles executam até as relações que eles têm. Só que eles têm poucos relacionamentos. Muitas vezes eles têm relacionamentos de longa data, né? Mas poucos relacionamentos e não são muito de manter contato. Não são muito de manter contato. São pessoas que nós temos que ir atrás, porque eles normalmente não vêm até nós. Não são pessoas de muito aí relacionamento, tá? De muito engajamento, de muita socialização. Aliás, o analista adora ficar sozinho, né? São bem cautelosos e são fiéis às suas ideias e escolhas. Então, isso que eu falei, que eles têm uma tendência a serem inflexíveis também, mais rígidos, tá? Tendem a gostar de ficar sozinhos e de serem até mesmo solitários. Não são de ter muitos amigos ou de ter muitas pessoas ao seu redor, assim como gostam de trabalhar sozinhos também, tá? Eu já falei aqui algumas vezes que no começo da pandemia o Eduardo virou para mim e falou assim, por mim eu ficaria até o final do ano, assim, para mim tá tudo tranquilo, esse negócio de não poder sair, de não poder se encontrar, tá ótimo, né? E ele viu que a minha cara não era das mais felizes, com isso ele falou, não, mas para você não, né? Você não gosta disso. Então, nós somos muito diferentes nesse ponto, tá? São pessoas sensíveis, porém não são afetivas, tá? São sensíveis, mas não são de se expor, de entrar em contato com as suas emoções ou de colocar para fora as suas emoções, tá? Eles têm muita dificuldade com isso, na verdade. Então, normalmente, eles parecem realmente serem mais frios,
mais distantes, né? E são mesmo. Não, os analistas não são pessoas calorosas, né? Não são pessoas de demonstração de afeto. Eles têm sensibilidade, então precisa tomar cuidado às vezes com o que fala para o analista. Isso não significa ser afetuoso, ser carinhoso, tá? O analista é aquela pessoa que tem planilha de Excel para tudo. Eu tenho uma amiga que ela realmente tem planilha de Excel para tudo, sabe? Da vida pessoal a profissional, todas as coisas dela estão numa planilha de Excel. E eu atendi uma pessoa que falou para mim, Clary, eu identifico muito meu irmão com esse perfil analista, e ele tem descrito numa planilha de Excel quais são as características que ele quer para a mulher dele, né? Quais são as características que ele quer que a mulher dele tenha. E eu falei, não tá namorando, né? Ela falou, não. Então, eles são muito, realmente, metódicos, tá? São muito rígidos, são muito detalhistas, mas prezam pela qualidade, pela excelência das coisas. Por isso que fazem tantas planilhas assim, que eles gostam de ter o controle das coisas, tá? São pessoas focadas e que gostam de exatidão. Se aprofundam nos assuntos que as interessam, tá? Então, um analista são ótimos técnicos nos trabalhos que eles vão desempenhar, vão executar. Por quê? Porque quando ele pega alguma coisa para fazer, né, que se aquilo realmente é interessante para ele, ele vai se aprofundar grandemente naquele assunto e ele vai se tornar um expert naquele assunto, tá? E como eu falei, como ele não é muito relacional, então ele não gosta de estar interagindo com as pessoas, ele não gosta de ter uma posição mais de liderança, onde ele vai estar em evidência, porque ele não gosta de estar em evidência, tá? O analista, ele nunca é genérico e ele nunca vai saber sobre muitas coisas. Ele sempre vai saber muito sobre poucas coisas, porque para ele saber muito, com muita qualidade, com excelência no conhecimento dele, não tem como ele saber muitas coisas, né? Por se apegarem demais aos detalhes, eles acabam se tornando lentos. Então, esse é um perfil que ele tem a tendência de ser devagarinho, tá? Então, são pessoas que pensam demais antes de agir, e isso é um problema, porque muitas vezes acabam agindo muito pouco e pensando demais. E aí eles pensam em inúmeras variáveis, né? O que vai dar certo, por que vai dar certo, como que vai dar certo, o que vai dar errado, por que vai dar errado, como que vai dar errado. Só que eles têm a tendência de pensarem muito mais no que vai dar errado do que no que vai dar certo, tá? Assim como os executores, lembra que eu falei que eles têm algumas características ali que são semelhantes aos executores, né? E outras que são muito diferentes, que são bem opostas aos executores, como a lentidão, porque os executores são extremamente ágeis, né? Eles buscam por um objetivo, eles buscam por resultados, tá? Mas o analista, ele quer aquele resultado excelente, ele quer aquele resultado com alto padrão de qualidade, tá? E aí, por isso, ele pode ficar empacado na execução, porque ele vai se ater a um pequeno detalhe e não vai se desenrolar para fazer todas as coisas que precisam ser feitas, tá? E às vezes ele se apega num detalhe que não vai fazer muita diferença. Não vai fazer muita diferença. Ele só precisa passar por cima daquilo e continuar no seu caminho em busca do seu objetivo. Mas ele se apega a uma coisa pequena e ali ele fica, tá? Então, essa é uma característica bem marcante do analista e que ele precisa realmente mudar e melhorar, porque tanto no trabalho quanto na vida pessoal, às vezes isso é uma questão que empaca ele. Então, é aquela pessoa que ela decidiu que ela só vai se casar depois que ela tiver uma casa, tá? Mas na cabeça dela, ela já imaginou que tem que ser uma casa de 3 quartos mais um escritório. Porque
casa não é uma coisa assim que você troca facilmente, né? Que você se muda facilmente. E como ele é rígido, né? Como ele é metódico, então ele não vai ficar realmente fazendo isso, né? Ele vai escolher uma casa e vai ficar naquela casa talvez até o resto da vida, para sempre. Então, ele tem dinheiro para comprar uma casa de 2 quartos, mas não casa, porque a casa de 2 quartos não é o suficiente. Precisa ter uma casa de 3 quartos com escritório. Por quê? Porque 3 anos depois, quando ele já está ali no planinho dele, né, na planilha de Excel, que eles vão ter um filho, 2 quartos não vai ser o suficiente. Então precisa de 3 quartos. Por que não vai ser o suficiente? Porque uma casa de 2 quartos vai ser o quarto do casal e o outro vai ser um escritório barra quarto de hóspedes, quarto de visitas, né? E onde é que a criança vai ficar? E aí 3 anos depois vão ter que se mudar, isso vai gerar despesa, né? Isso vai tirá-lo da rotina dele por um tempo, e o analista não quer isso, ele não gosta disso. Então veja, ele se atém a alguns detalhes e isso o torna preso àquele detalhe, tá? E aí ele não segue a vida, ele não segue as coisas que ele precisa fazer, seja na vida pessoal ou profissional, tá? Toma minha aguinha aqui. São bem disciplinados, são bem organizados, gostam de seguir regras, de seguir padrões, de seguir rotinas, tá? Rotina é tudo na vidinha do analista, ele adora uma rotina, tá? Isso é muito importante para ele. As mudanças o incomodam, tá? Especialmente mudanças repentinas, assim. Então, veja, para o analista, a mudança repentina que nós tivemos há 1 ano atrás da pandemia, isso mexeu muito com ele, isso desorganizou. Mas depois que ele se organizou nisso, depois que ele se organizou, por exemplo, no home office, nossa, ele não quer mais sair dali, tá? Porque isso já virou uma rotina para ele. E tudo que o analista quer é fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias, tá? Então, as mudanças, as surpresas, as coisas que acontecem sem aviso, elas desestruturam o analista, porque ele gosta de tudo em conformidade. Lembra que em outras metodologias, conforme é um das nomenclaturas que se usa para esse perfil, tá bom? Ele é lento para pensar e para agir, como eu falei, né? E não acelere um analista, tá? Quando ele precisar decidir alguma coisa. Porque ele não consegue, ele se desorganiza e ele não dá conta de tomar uma decisão, tá? O analista faz tudo com muita calma, calma até demais, com muita atenção, com atenção até demais, porque ele é meticuloso e ele quer evitar retrabalho. Então, por isso que ele pensa, né? Que ele analisa, que ele vê os prós e os contras de tudo, porque ele quer evitar retrabalho, tá? O meu marido é analista, irritantemente analista, tá? E quando eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa no final de semana, no sábado ou no domingo, certamente, pelo menos na terça-feira, eu preciso avisá-lo disso, eu preciso conversar com ele, eu preciso já dizer, olha, no final de semana eu quero fazer isso, né? Então vai pensando aí. Só que na quarta eu preciso lembrar, na quinta eu preciso lembrar e falar assim, cara, hoje é sexta, sábado é o dia que eu quero fazer tal coisa e até agora você não falou nada, escuta, sabe? O tipo, ou casa ou desocupa noiva, né? Ou dá ou desce. O analista é assim, tá? Você precisa estar sempre ali cutucando ele, porque senão ele não desempaca, ele é empacado, tá? Ele precisa de tempo para decidir, mas ao mesmo tempo você precisa estar sempre lembrando ele que ele tem que tomar a decisão, senão ele não toma, tá? Ele não toma. Os analistas têm essa tendência a serem mais formais, né? Como eu falei, inflexíveis,
rígidos, metódicos e também de serem questionadores. Por quê? Porque eles não gostam de saber sobre as coisas de maneira rasa, eles gostam de saber sobre as coisas em profundidade, eles gostam de saber o detalhe das coisas, né? Então assim, vamos passar o final de semana em um hotel fazenda, por exemplo. Qual hotel fazenda, qual o nome, aceita criança, aceita bicho, aceita parcelamento, aceita cartão, aceita cheque, qual é a distância, qual é o caminho, por quais cidades vamos passar para chegar até lá, sabe? Então, o analista ele precisa de muitas informações. Quando ele se interessa por um assunto, lembra que eu falei? Ele vai naquele assunto em profundidade. Por isso, são bastante questionadores, tá? Não gostam de correr riscos, tá? Não gostam de correr riscos, não gostam de surpresas, não gostam de sair da rotina deles. Por outro lado, são bons em análise de risco, tá? E tem uma visão de longo prazo sobre as coisas. Então, o analista é aquele que, se numa reunião de trabalho ele disser assim, isso não vai dar certo, ouça, porque as chances dele estar certo são muito grandes. As chances dele ter razão sobre isso são muito grandes. Por quê? Porque ele olha todos os detalhes sobre aquilo que está sendo discutido e ele tem capacidade de fazer muito bem essa visão, né? Essa análise de risco e de longo prazo. Só que se ele perceber que ele não está sendo bem recebido, se ele perceber que ele não está sendo ouvido, que não estão dando importância para aquilo que ele está falando, ele vai se calar, tá? Ele vai se calar. E o que vai acontecer? Ele não vai falar mais nada. Ele só vai falar alguma coisa quando der um erro, quando der um problema. Aí sim ele vai dizer, tá vendo? Eu avisei, tá? Aí ele vai dizer, tá vendo? Eu avisei, beleza? Então tomem cuidado e prestem atenção, deem ouvidos para quando um analista diz alguma coisa, porque muito provavelmente ele vai ter razão com relação a isso, tá? E aí ele não vai ficar, assim como a gente precisa ficar lembrando o analista de que ele precisa tomar uma decisão, mas ele não vai fazer isso com as pessoas, ele não vai ficar te lembrando, tô falando, isso pode dar errado, tô falando, isso pode dar problema, tá? Ele não vai fazer isso. E ele só vai falar na hora que der o problema, ele só vai falar na hora que der errado, tá? Eles têm a tendência de serem pessimistas, mas eles não se acham pessimistas, eles se acham realistas, mas a verdade é que eles são pessimistas sim, tá? São bastante detalhistas, são bastante meticulosos e veja, essa questão de ser detalhista, quando eu namorava o Eduardo, ele ficou uma vez durante uma semana indo de loja em loja, mas ele ia na mesma loja, em bairros diferentes, em shoppings diferentes, para comprar uma mochila para carregar o computador dele. Chegou uma hora que eu não aguentava mais aquilo. E aí eu falei para ele, escuta, por que você não compra logo, né? Aquela que você viu, que você gostou, você tá indo em várias lojas para olhar a mesma bolsa, em várias lojas. E eu falei, e ele pegava, e ele abria, e ele olhava o zíper, ele olhava as costuras, e aí ele virou para mim e falou assim, eu se fosse você, não reclamaria disso, porque foi exatamente dessa forma que eu escolhi você, tá? Então, fiquei bem quietinha, né? Fiquei bem na minha, porque essa é uma característica dele, né? E como o analista, ele não é afetivo, né? Não é de se declarar, isso praticamente foi uma declaração, né? Tive que entender assim, porque essa é a forma do analista dizer algo que para ele é afetivo, mas ele não é afetivo, né? Ele não é afetivo, mas essa é uma declaração de analista. Vocês, mulheres que estão aí, né? Talvez com um analista do seu lado, esperando por uma grande declaração de amor, não vai acontecer.
tá? Dificilmente vai acontecer. E se acontecer, provavelmente ele não é só analista, tá? Provavelmente ele tem algum outro perfil aí junto que favorece essa característica dele, tá? São bastante meticulosos também, tá? São pessoas bastante meticulosas. Por terem um alto padrão de excelência também, são pessoas que se cobram muito, tá? E cobram também dos outros, porque eles querem receber também as coisas com esse alto padrão de qualidade que eles se impõem. Então, eles impõem aos outros também. E eles nem sempre se dão bem com pressão externa, tá? O analista, ele se perde, ele se desorganiza, ele se bagunça todo com pressão das outras pessoas em cima dele. E porque também a pressão interna, a pressão que ele faz nele mesmo, a cobrança que ele faz para ele mesmo já é grande, já é alta, tá? Então, assim, os analistas, eles não são aquelas pessoas de muita fala, né? Não são de conversar muito, eles são mais de ficarem calados, de observarem, né? De não interagirem muito com as outras pessoas, tá? Mas como eu falei, quando é um analista maduro, quando é um analista trabalhado, quando é um analista que já percebeu essas suas características e que em alguns momentos não dá para ser dessa forma, então ele começa a mudar, ele começa a melhorar um pouco, né? E aí conversa, interage, mas assim, o analista ele precisa se flexibilizar muito para conseguir isso, tá? Para conseguir fazer essa mudança. Eu tenho uma cliente que muito provavelmente o marido dela é analista. Por que eu digo muito provavelmente o marido dela é analista? Porque ele não fez a avaliação. Então, pelas observações dela, né, e pelo que ela falava para mim sobre o comportamento dele, a gente acredita que ele tenha o perfil analista. E ela disse que quando eles perceberam que a pandemia iria demorar muito, né, para passar e que ela ficaria muito tempo sem ver a família dela, eles começaram a flexibilizar, eles assim, ela e os filhos começaram a flexibilizar um pouco, né, os pais dela, os irmãos, os cunhados, começaram a flexibilizar um pouco para poderem se ver, se encontrar. E o marido falava que não, que ele não iria, que ele achava errado, que tinha que continuar todo mundo isolado, sem se encontrar. Daí ela falou assim, escuta, mas a nossa loja já está aberta, né? Se eu estou atendendo o cliente com todos os cuidados, por que eu não vou ver o meu pai e a minha mãe também com todos os cuidados? Passando álcool gel, né? Levo uma roupa extra, troco lá, era muito cuidado, assim, que ele achava que tinha que ter. Leva uso álcool gel, levo uma roupa extra, me troco lá, vou ficar só de máscara, vou falar para os meus pais para a gente ficar num lugar mais aberto, né, na frente da casa ou na área dos fundos. Ela dizia, não tem problema nenhum, as crianças querem ver o vô e a avó, não vou deixar eles ficar dando beijo um no outro. E ele era bem resistente, ele dizia que não, né? Mas ele dizia assim para ela, se você quiser ir, você vai, por sua conta e risco, eu não vou. E eles começaram a eventualmente fazer às vezes um almoço em família, né, alguma coisa assim, e ele continuava dizendo para ela, você quer ir? Pode ir, eu não vou, né? E aí chegou uma hora que ela se cansou disso, passaram alguns meses aí, né, ela se cansou um pouco disso, e aí ela falou assim para ele, escuta, você é meu marido, eu tô indo sozinha em todas as coisas. Você tá saindo de casa para trabalhar, você tá saindo de casa para fazer visita para cliente, mas você não vai visitar o meu pai e minha mãe, você não vai comigo num almoço na casa da minha irmã, né? Como assim? Você realmente acha que a gente tem que ficar isolado e só tá indo trabalhar por obrigação? Ou o que é? Perguntou para ele. E aí ele falou assim para ela que ele preferia ficar sozinho. Ele falou, não,
na verdade, você não gosta da minha irmã, você não gosta da minha família? Ele falou, não, não é isso. O que eu não gosto é de me encontrar com gente. Essa foi a fala dele. O que eu não gosto é de me encontrar com gente. Eu falei, como assim? Ele falou, não gosto. Eu prefiro muito mais ficar sozinho do que ter que me encontrar com outras pessoas. Tava tudo muito bom. Não fosse o fato da gente precisar ganhar dinheiro e para isso ter que abrir a loja e se encontrar com outras pessoas e fazer visitas a clientes, por mim eu continuaria aqui em casa, só nós, sem ter que ficar vendo outras pessoas. Ela falou para ele, sabe? E ele falou para ela, desculpa. E então esse é o comportamento típico de um analista, tá? Ele prefere ficar sozinho, ele não tá nem aí de se encontrar com as pessoas, ele não se preocupa de se socializar. Para ele o isolamento tá ótimo, é assim que devia ser sempre, né? E aí o que eu falei para ela? Falei, olha, você vai precisar negociar com ele e dizer que você entende que essa é uma preferência dele, né? Mas que vocês estão casados e que você gosta, que você faz questão da companhia dele em alguns momentos, em algumas situações, e negocie isso daí com ele, né? Negocia quando que vocês vão ser juntos, quando que ele vai poder ficar em casa, porque ele tá se fechando cada vez mais, né? E isso é ruim, né? Isso é muito ruim, porque apesar do analista gostar mais de ficar sozinho, ninguém vive sozinho, na verdade, né? E aí isso vai criando cada vez mais uma casca seca e dura no analista e vai fazendo com que ele se torne cada vez mais frio, porque ele não interage com ninguém, além ou com pouquíssimas pessoas, e ele mesmo não interage. Ele pode até se encontrar, mas ele não interage, né? Então isso é ruim. E aí vai tornando ele cada vez mais inflexível, porque ele vai se fechando cada vez mais. Sabe a terra seca, né? O analista é terra, então ele vai se tornando essa terra seca, essa terra árida, né? Na vida. Então ele precisa flexibilizar, e para ele flexibilizar, ele precisa de alguém ajudando ele a fazer essa flexibilização, tá? Então, assim, gente, a cada avaliação de perfil de comportamento que eu faço é um feedback mais incrível do que o outro que eu recebo. Como eu falei dessa cliente que a partir da análise de perfil dela, ela conseguiu identificar o marido e aí eles conseguiram se relacionar ainda mais e melhor, porque era um marido que estava se isolando até mesmo dentro da própria casa, na relação familiar, com os filhos, com a esposa. Mas por quê também? Porque ele não se sentia entendido, né? Conforme eu fui fazendo as sessões com ela, foi isso que a gente foi percebendo. Ele não se sentia entendido, ele não se sentia compreendido. Isso estava fazendo com que ele se afastasse. Por quê? Porque o analista não fala, ele não se expressa. Ele sente, mas ele guarda. Então, ela não entendia por que ele estava assim, né? E conforme ela foi entendendo sobre o perfil dele, a gente foi conversando, eu fui orientando ela sobre o que ela poderia fazer para dar uma amaciada, né, uma flexibilizada nesse marido. Ela foi conseguindo essa reaproximação dele dentro da família, assim como foi conseguindo também com que ele saísse de casa de vez em quando para eventos sociais, para reuniões familiares, né? E ela até disse, agora eu entendi porque que ele nunca liga para a mãe, para os irmãos dele, né? Sempre sou eu que faço essa ponte. Ele realmente não se importa com isso. Para ele isso não é muito importante. E as pessoas cobram isso dele, né? E ele fala, tá bom, pode deixar, eu vou fazer, eu vou ligar, eu vou mudar, mas não faz, né? Então veja a importância de você fazer uma análise de perfil comportamental para você conseguir se entender ainda mais, para você conseguir se conhecer ainda mais e conhecer a pessoa que está com você, porque isso evita rupturas nos relacionamentos. E às vezes a ruptura não significa exatamente um divórcio, mas significa um relacionamento frio, distante, né? Apesar de que essa cliente mesmo falou para mim, você evitou com que eu me separasse dele,
porque para mim essa era a única saída, né? Ele estava cada vez mais fechado, mais isolado, sem se relacionar, sem interagir com a gente. Eu não sabia o que fazer, né, para lidar com isso. E eu vim aqui, apesar de não ter falado isso para você logo nas nossas primeiras sessões, ela só falou isso para mim, acho que na quarta ou na quinta sessão, falou: eu nunca falei isso para você quando você perguntou qual que era o meu objetivo com a terapia, porque eu me sentia incomodada, não era exatamente isso que eu queria, mas também não era aquele marido daquela forma que eu queria. Então, isso salvou o meu casamento. Até a gente faz parte de um mesmo grupo de mulheres, e esses dias ela até colocou no grupo, né? Alguém estava perguntando algumas coisas sobre relacionamento, e ela disse isso: gente, a Clary, que está aqui, ela me ajudou a salvar o meu casamento, me ajudou a entender o meu marido, porque se não fosse isso, eu tenho certeza que a gente, se ainda estivéssemos juntos, estaríamos muito distantes um do outro, a gente estaria com um abismo entre nós dois. Então, exatamente é esse o objetivo pelo qual eu trabalho com essa análise de perfil comportamental. É para fazer com que as pessoas se entendam, né? Para fazer com que as pessoas se conheçam, e dessa forma elas também conseguem entender e conhecer um pouquinho melhor as pessoas que estão ao seu redor, e isso faz com que a gente se relacione de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais empática, de uma maneira mais cuidadosa com o outro, tá? Então, eu sempre reforço muito a importância de a gente se conhecer e conhecer a pessoa com quem a gente convive. Eu tenho um cliente que hoje ele estava falando sobre alguns comportamentos, né, da esposa. Eu não sei, ele é analista e ela tem um outro perfil. Eu não sei por que ela diz que ela vai ali rapidinho e logo volta, sendo que isso nunca acontece, né? E ela provavelmente tem um perfil comunicador. E eu disse para ele: ó, tem duas coisas. Primeiro, que quando ela diz eu vou ali e logo volto, você já faz mentalmente uma ideia de tempo na sua cabeça, daquilo que é logo para você, né? Que deve ser diferente daquilo que é logo para ela. Segundo, que para você não é confortável lidar com essa... com algo que não é específico, com algo inespecífico, né? Volto logo. Logo quanto? O que é logo? E aí, novamente, você, na sua cabeça, você já pensa o que é o seu logo. E, além disso, a gente já viu que tem um perfil oposto ao seu. Então, provavelmente, também para ela, o que é logo é muito diferente do que é o logo para você. E vou ali no mercado e volto logo, para o analista vou lá, vou pegar XYZ que está na minha lista ou que está na minha cabeça e volto para casa. Para o comunicador passear pelas gôndolas, talvez pegar outras coisas que nem estavam na lista, mas quer experimentar, não tem certeza se tem em casa ou não, mas nem lista fez, né? Imagina lista para um comunicador, isso não existe, né? Encontrou alguém no mercado, bateu um papo com o caixa, né? E assim vai. Então, esse logo é muito diferente para um e para outro, tá? Então, essa é a importância da gente conhecer os perfis de comportamento. Porque às vezes coisas pequenas, banais do dia a dia, mas que causam um estresse na relação, podem ser melhorados, podem ser amenizados quando você conhece as características reais do outro, as características inatas. Você não vai conseguir mudar, mas pode haver um maior entendimento e uma flexibilização.